nós vamos continuar orando ao Senhor, usando a palavra do Senhor como guia e direção para as nossas orações. Se você tem algum pedido de oração, quero que você compartilhe conosco já aqui mesmo pela live, para que a gente possa estar orando juntos ao Senhor. Você está notando que eu estou aqui toda capotada, jaqueta de frio, com pele, com tudo, porque eu sou muito friorenta. Diz que Curitiba está 13 graus, mas para mim 13 graus é frio. Eu acho que tá mais frio para mim do que para os outros. Então eu tô aqui com a mão gelada, com a ponta do nariz gelado, mas a gente está aqui, firme e forte, vamos caminhar junto. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Por favor, pega um papelzinho para mim, que eu tô com o nariz meio escorrendinho aqui dessa friagem. Né? No capítulo 5, Moisés descreve os 10 mandamentos, né? Não usar o nome de Deus em vão, não fazer imagem de escultura, não matar, não roubar, não cometer adultério. Ele faz a lista das leis de Deus para o seu povo. E aí agora no que nós vamos ler e meditar nessa noite, ele está falando exatamente sobre a obediência a essas leis e como essas leis deveriam ser repassadas e a importância disso. Vamos começar a leitura então? Deuteronômio, capítulo 6, e eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ao povo: Estes são os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam esses mandamentos na terra em que vão entrar e que vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos. E cumpram sempre todos esses mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha o cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela boa e rica terra onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor, somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Por que eu comecei esse nosso tempo aqui falando sobre a leitura de 2 Crônicas a respeito dos reis que sucederam o rei Davi? Justamente por isso, porque eles receberam as leis, receberam o exemplo de como deveriam fazer, que deveriam colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas, que deveriam ser obedientes aos mandamentos, que deveriam ser obedientes às ordens do Senhor, que não deviam fazer outros deuses, que não deveriam se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Moisés deixou muito claro, escrito aqui no verso 3, tenham o cuidado de cumprir a lei de Deus. Ter o cuidado de cumprir é muito mais do que saber a lei, do que ter a lei de cor, do que saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Ter o cuidado de cumprir é ter capricho, é ter atenção, é pautar a sua vida tendo zelo por cumprir na sua rotina diária de vida as leis do Senhor. Não aplicá-las apenas nos finais de semana, nos cultos religiosos. A lei do Senhor deveria ser cumprida com atenção, com capricho, com zelo no dia a dia da vida das pessoas. E aqui, um pouquinho antes, ele diz, vocês, seus filhos e os seus netos. Parece que os reis de Israel se esqueceram das leis do Senhor e não tiveram o zelo em cumprir as leis do Senhor. Quando você só fala de alguma coisa, a respeito de alguma coisa, e não cumpre aquilo,
é o tal do ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, em que pais, mães, filhos, avós estão mais unidos do que nunca na história, nós estamos juntos debaixo do mesmo teto durante uma quantidade de tempo maior. Nós precisamos zelar em cumprir as leis do Senhor. Tudo aquilo que vem da palavra de Deus para nós, nós precisamos ler, nós precisamos compreender e cumprir. Mais do que isso, nós precisamos ensinar aos nossos filhos e aos nossos netos. Sabe por que os reis de Israel cometeram muitos erros? Porque os pais não tiveram o zelo, não cuidaram, não tiveram atenção de eles mesmos ensinarem aos seus filhos como deveriam se relacionar com Deus. Esse povo que vivenciou o milagre da travessia do Mar Vermelho, esse povo que vivenciou o milagre do maná, teve as suas próprias experiências e precisavam transferir as suas experiências para os seus filhos e netos, para que o temor ao Senhor, o respeito às coisas de Deus fosse mantido. E isso, conforme essas pessoas mais velhas foram morrendo, foi se perdendo. E aí, se perdendo, tornou-se apenas histórias. E as histórias, elas ficam guardadas dentro de livros fechados. A Bíblia é um livro, é um compêndio de 66 livros, que se estiver fechado ou aberto no Salmo 90, não faz a menor diferença. Esse livro, ele precisa ser lido, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser vivenciado. A palavra de Deus se torna vida, se torna rema, quando ela sai das páginas impressas e entra pelos meus olhos e vem para minha mente e para o meu coração. E a partir de então, eu começo a ter algum tipo de mudança no meu comportamento e nas minhas atitudes. Então, para que os meus filhos e para que os meus netos possam cumprir a palavra de Deus, eu preciso ensinar a eles, eu preciso vivenciá-las dentro de casa. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Que nesse tempo de distanciamento social e nesse tempo de ajuntamento familiar, nós precisamos zelar de ensinar aos nossos filhos com a nossa vida aquilo que a palavra de Deus diz. Como é que eu faço isso? Se a palavra de Deus diz que eu não posso dar testemunho falso contra ninguém, e se isso está na lei de Moisés, e se isso está na lei da Bíblia, eu preciso me comportar exatamente dessa forma. Meus filhos não podem me ver testemunhando falso contra alguém. Eu preciso viver aquilo que eu digo que eu acredito. Estamos num tempo em que a religiosidade, ela está sendo trocada por uma vida cristã real. Não sei se você consegue compreender que há bem pouco tempo atrás, quando as nossas igrejas estavam abertas, a religião e o ensino da palavra de Deus era terceirizada de dentro de casa para a igreja, porque a tia da escolinha dominical vai ensinar, porque a tia vai contar, porque eles vão ser discipulados pela igreja, não é verdade? Agora, Deus está trazendo de volta a responsabilidade dos pais de gerarem fé no coração dos filhos e dos netos. Até bem pouco tempo atrás, quando as escolas estavam abertas, nós, pais dessa geração, estávamos terceirizando a educação dos nossos filhos. E aí, alguns de nós esperavam que dentro da escola, os nossos filhos não aprendessem apenas matemática, português, eles aprendessem também a se comportarem, a serem educados. E Deus está nos mostrando que a educação dos nossos filhos, seja ela religiosa, seja ela educação em todas as outras áreas,
saber falar por favor, obrigada, respeitar os mais idosos, não furar filas, dar prioridade às horas de estudo e de lazer, saber organizar a sua agenda de modo a conseguir dar conta de tudo. Então, nesse tempo, Deus está dizendo: oi pai, oi mãe, oi meu servo, oi meu filho. Esse é um tempo de você olhar para os seus, de dentro da sua casa, e compreender que a minha vida na sua vida vai gerar mais frutos na vida deles, quando eles veem você vivendo o meu evangelho, do que o muito falar e do que carregar para a igreja obrigado. Eu já fui muito levada para a igreja obrigada. Não, tem que ir sim. E eu ia. E foi uma das melhores coisas que fizeram por mim. Porque criança não tem que querer mesmo. Adolescente também não tem muito o que querer. É pai e mãe mesmo que dita: não, isso é importante para você, você vai comer. Isso é importante para você. Relacionamento com Deus é importante para você, você vai sim. E aí isso foi construído no meu caráter. E isso é construído no seu caráter também, no caráter dos seus filhos. A prioridade de Deus na vida da gente. Se os seus filhos e os seus netos virem você lendo a Bíblia, eles lerão a Bíblia. Mas com mais ou menos intensidade, mas eles lerão a Bíblia. Quando o bicho pegar, quando o problema chegar, eles vão saber. Quando o negócio ficou feio, quando as coisas ficavam ruins, a minha mãe orava, meu pai orava, meu pai lia a Bíblia. E eles faziam eu ajoelhar junto com eles na minha cama para orar quando eu tinha pesadelo. Então é isso que eu tenho que fazer quando eu estou com problema. E aí são os pais ensinando aos filhos e aos netos como eles devem se comportar através do exemplo próprio. Então, o texto continua no verso 6, dizendo assim: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Não deixem de ensiná-los aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos portões. Interessante, né? Ele está dizendo: guarde sempre no coração. Ele tinha falado sobre o cuidado, sobre o zelo, e agora ele está falando: guarde no coração. Na mente, no coração. E não deixe de ensiná-los aos seus filhos. Filho de crente não é crentinho. O fato de ir à igreja não torna o seu filho uma pessoa salva. Ele precisa aprender a se relacionar com Deus. O problema dos reis que eu citei no início era exatamente esse. Não viram o exemplo, não foram ensinados, e aí a Bíblia é bem específica: desobedeceu a Deus, o Senhor, como seu pai. Se você quer que seu filho seja obediente a Deus, seja você primeiro. Se você quer que seu filho respeite as coisas de Deus, respeite você primeiro. Se você quer que seu filho tenha vida devocional, tenha você primeiro. Ah, mas eu sempre fiz tudo certinho a vida toda e meu filho está desviado. Ele está temporariamente afastado. Porque se ele realmente cresceu vendo você viver aquilo que você pregava, mais cedo ou mais tarde, se um dia ele já teve algum convívio com a presença de Deus, que ele viu você ter experiências de resposta de oração, mais cedo ou mais tarde ele vai voltar, reconhecendo que não existe vida fora dos caminhos do Senhor. Portanto, não desista, insista. Se seu filho ainda não se converteu, se seu filho ainda não se entregou a Jesus, ele vai fazer, mais cedo ou mais tarde, vendo a sua conduta honesta e respeitosa. Porque o amor do Senhor, ele vai sendo plantado aos poucos. Assim como quando você fala mal da igreja, fala mal do pastor, você acaba envenenando seus filhos contra a igreja e contra
o pastor, assim também é para plantar o amor por Deus e pela casa do Senhor. Quando as coisas ruins acontecem e seu filho vê o seu comportamento diante daquela situação, um comportamento perdoador, um comportamento zeloso, um comportamento misericordioso, o seu filho vai olhar para você e vai ver que existe vida, que existe verdade. E aí ele vai querer experimentar isso que ele vê em você. Então, querido, eu quero fazer esse primeiro momento de oração, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento e capacidade para dizer aos nossos filhos, para ensinar aos nossos filhos, para viver e mostrar para os nossos filhos o quão importante Deus é. Que não dá para viver uma vida de qualquer jeito longe da presença de Deus, longe da vontade de Deus. Que eles precisam reconhecer Deus em seus caminhos. Eles não precisam ser pessoas religiosas. Eles precisam ser servos do Senhor, aonde quer que eles forem. No caminho, quando forem, quando voltarem, que eles possam resplandecer o rosto do Senhor. Que eles possam ter paz, que eles possam ter alegria. Que você possa ter alegria de ver os seus filhos, os seus netos, amando ao Senhor do jeito que você ama. Mesmo que você venha a falecer antes de ver isso, que você plante a semente do amor a Deus e do temor ao Senhor, da palavra de Deus, pelo cuidado, pelo zelo da palavra de Deus na vida deles. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, obrigada, Pai, porque o Senhor, sabendo que nós somos seres limitados, pequenos, que somos pecadores, o Senhor nos deixou diretrizes, o Senhor nos deixou leis, ensinamentos, o Senhor nos deixou exemplos de como deveríamos nos comportar, como deveríamos nos portar diante das dificuldades da vida, diante das aflições. Deus querido, nós sabemos que somente o Senhor é Deus, acima do céu e aqui embaixo na terra. Não existe outro Deus além do Senhor. Portanto, Pai, nós queremos obedecer ao Senhor para que possamos ser felizes. E nós queremos ensinar os nossos filhos e os nossos netos para que nenhum daqueles que saírem de nós, nenhuma das gerações de pessoas que virão após nós, a nossa vida, possa se perder, possa perder o temor ao Senhor e fazer coisas erradas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos perdoe às vezes que terceirizamos um trabalho que é nosso. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê capacidade de compartilhar com os nossos filhos as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida. Que o Senhor nos dê discernimento para não ficar só falando a respeito da Tua palavra, mas que possamos viver a Tua palavra de modo que os nossos filhos e netos vejam e admirem a forma como nós nos relacionamos com o Senhor, que eles vejam o Senhor respondendo às nossas orações, que eles possam perceber que a Tua palavra é viva, que eles possam perceber que vale a pena ter zelo pela Tua palavra, ter cuidado em cumprir a Tua lei. Obrigada, Deus, porque a Tua promessa ela sempre se cumpre. Obrigada, Deus, porque o Senhor está no controle de tudo e porque a sabedoria vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar a leitura, nós estamos em Deuteronômio, no capítulo 6, e agora a leitura continua a partir do verso 10. Moisés continuou: O Senhor nosso Deus jurou aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó que daria esta terra a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades, que vocês não construíram, a casa cheia de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de águas que vocês não cavaram, e plantações de uvas e de azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade,
tenham o cuidado de não esquecerem de Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Interessante, né? Quando tudo vai mal, quando as coisas estão difíceis, é fácil a gente correr para Deus, correr para os braços de Deus, para o colo de Deus, né? Quando a pandemia começou e a falta de dinheiro começou e a falta de perspectiva começou, foi fácil ver pessoas correndo para Deus, buscando as igrejas, buscando as lives, buscando fontes de conexão com Deus. Mas basta as coisas começarem a melhorar que esse cuidado, que essa prioridade, ela começa a baixar. Então, versículo 12 diz de novo, é a mesma palavra que ele usou no início: tenha o cuidado, tenha o cuidado. Tenha o cuidado, tenha atenção, tenha capricho, faça bem feito. Não esqueça de obedecer. Não esqueça de Deus, não esqueça do que Ele fez por você, não esqueça que Ele te tirou do Egito, não esqueça que quando tudo estava mal, Deus te socorreu. E se agora está tudo mal de novo, Ele vai te socorrer de novo, porque Deus é Deus e Ele promete, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Versículo 13. Temam o Senhor seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não adorem outros deuses, deuses de povos vizinhos, pois o Senhor nosso Deus está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Versículo 16. Não ponham à prova ao Senhor. Algumas versões está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O que é isso, Marcele? Não duvide de Deus. Se Deus falou que vai fazer, então Ele vai fazer. Você não está vendo luz no fim do túnel, mas se Deus falou que Ele vai dar, Ele vai dar. Se Deus falou que vai proteger, Ele vai proteger. Se Deus falou que Ele vai te dar água quando você estiver no meio de um deserto, se Deus falou para nós no início do ano que Ele ia nos fazer florescer, Ele vai nos fazer florescer. Não tente ao Senhor teu Deus, não duvide de Deus, não duvide da sua palavra, não duvide da sua promessa. Quando você duvida do cuidado, do amor e da proteção de Deus por você, você está pondo Deus à prova. Esse verso, ele nos conecta direto lá com o início da Bíblia, de Êxodo 17, é uma citação direta sobre Deus havia levado o povo dele para uma terra, e aí eles chegavam lá, o povo muito reclamão, lembra de Êxodo? Que Deus dava as coisas, e aí o povo ficava reclamando, lembrando do Egito, e dizendo: no Egito tinha cebola, no Egito tinha água, no Egito tinha isso, tinha aquilo. Em vez de focar naquilo que Deus estava dando no momento, em vez de focar nas coisas boas que estavam acontecendo, em vez de focar que agora eles eram um povo livre, não. Eles ficavam reclamando daquilo que eles não tinham. Então, nesse momento, não ponham à prova ao Senhor. Não fica reclamando pelo que você perdeu, não fica reclamando pelo que ficou no passado. Foca naquilo que Deus está te dando hoje e projeta a sua esperança e a sua fé no que Deus vai fazer amanhã. Se o passado foi muito bom, glória a Deus, aleluia. Mas o passado ficou no passado, ele não volta mais. O seu presente pode até ser que esteja meio ruim agora, mas Deus está com você nesse processo e no futuro, Deus vai te dar um futuro bom, um futuro cheio de esperança e de paz. Essa é a promessa dele. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar sozinho, Deus não vai te deixar morrer nesse deserto de língua para fora. Apenas não se esqueça do Senhor seu Deus, não se esqueça da sua palavra, não esqueça das promessas do Senhor, não fique tentando ao Senhor com reclamações, não fica reclamando e reclamando, porque a reclamação é um clamor ao contrário. E quanto mais você reclama, mais coisa ruim você chama para perto de você.
porque o seu foco e a sua mente estão conectadas naquilo que não dá, naquilo que não pode, naquilo que não tem. Quando você conecta a sua fé, a sua esperança é ativada, a sua visão projeta para a palavra de Deus, para o futuro que Ele disse que você vai ter e não no que você está experimentando e vivenciando agora. Esse é o momento de plantarmos no coração dos nossos filhos a fé e a esperança. Você precisa falar palavras de fé. Você pode dizer para o seu filho: filho, olha, hoje a mamãe não tem isso para te dar, mas amanhã as coisas vão melhorar porque Deus vai nos abençoar e eu vou ter alegria em poder dar isso para você. Troque as suas palavras negativas e as suas reclamações em palavras afirmativas de quem tem fé. A sua fala precisa combinar com a fé que você diz que tem. E o seu filho vai ver a sua postura diante da adversidade, a sua postura diante da seca, a sua postura de fé diante do momento do momento mau. Nós estamos vivendo um momento ruim, mas esse momento é só um momento, ele vai passar. Tanto quanto os momentos bons passam, as coisas ruins também passam. Elas não vão se instalar para sempre. Deus está nos aprimorando. Deus está nos ensinando a retornar à simplicidade da vida, a retornar para aquilo que realmente tem valor na vida. A conexão que nós temos com os nossos amados, os nossos amores que vivem dentro debaixo do mesmo teto que a gente. Os seus filhos, eles precisam ver o seu comportamento durante essa pandemia e olhar e dizer: olha, minha mãe é uma mulher de fé, meu pai é um homem de fé. Eles não vão ter medo, porque praga alguma vai chegar na sua tenda, porque eles vão olhar para você e vão ter confiança. Deus vai cuidar da gente. A minha mãe é uma mulher de fé. Vocês estão entendendo aonde é que essa palavra está nos levando? Deus está nos direcionando a um novo tempo. Um tempo em que eu e você somos responsáveis pela nossa fé e por apregoar ela nas próximas gerações. Mas isso não só para os outros da porta para fora, principalmente aqueles que amamos. Porque de que adianta ganhar o mundo todo, evangelizar todo mundo, discipular todo mundo, batizar todo mundo e perder a sua casa? De que adianta? Dentro da sua casa é onde você precisa ensinar o seu marido, seus filhos, a sua mãe, o seu pai, tem a idade que você tiver. Você precisa vivenciar esse amor de Deus para que possa servir de testemunho para aqueles que estão ao seu redor. Versículo 17. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos, não só aquele que me agrada, não só aquele que me convém. Obedeçam cuidadosamente. Moisés está sendo enfático da importância de obedecer de forma dedicada aquilo que Deus diz que é para ser feito. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e as leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha certo e assim tudo correrá bem para você. Não necessariamente você concorda com Deus. Às vezes a palavra de Deus diz uma coisa que é o que Deus acha certo, mas às vezes você não é bem assim não. Mas quando você escolhe fazer aquilo que Deus acha certo e não aquilo que você acha certo, Deus lá do céu, Ele dá um sorriso. Ele diz: esse é meu filho amado. É isso aí, filho, vai mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, se esforça mais um pouquinho, acredita mais um pouquinho, que eu vou te abençoar. Deus vai ter prazer em abençoar você. Façam aquilo que Deus acha certo e assim tudo correrá bem a você. Tudo correrá bem a você não quer dizer que nada de ruim vai acontecer. Tudo correrá bem quer dizer que mesmo quando as coisas ruins acontecerem, Deus vai transformar aquilo em seu favor. Você alguma vez estava trabalhando numa empresa e estava ganhando pouco e aí pediu a Deus para melhorar a situação e de repente você ficou desempregado e você pensa: poxa Deus, eu pedi para o Senhor me abençoar para que eu ganhasse um pouquinho melhor, para que eu fosse mais realizado, mais feliz, para que eu fosse promovido, e o Senhor deixou eu perder o emprego. E aí pouco tempo depois, você arruma um emprego melhor, ganhando mais, num lugar mais perto da sua casa, com mais benefícios. Às vezes, coisas ruins precisam acontecer para dar lugar
ao novo de Deus na sua vida. Então, faça aquilo que Deus acha certo. E tudo correrá bem, mesmo quando parecer mal. E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados. E conforme prometeu, ele expulsará os inimigos que vocês enfrentarem. Então, conforme você vai avançando na sua vida, conforme os inimigos forem se levantando, você expulsará todos os inimigos. Você vai continuar, você não vai parar, você não vai ficar paralisado pelo medo. Porque quando nós estamos com o Senhor no nosso barco, o medo não tem força para nos paralisar. A pandemia não tem força para parar você. Mesmo que você pegue a Covid, isso não vai te parar. Porque você tem priorizado obedecer e zelar pelas coisas de Deus. Olha o versículo 20, que interessante. No futuro, os seus filhos perguntarão: Por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu estes mandamentos e essas leis? Aí vocês responderão: Nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o seu rei e toda a gente do seu palácio. E Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar essa boa terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas essas leis e sempre temer o Senhor nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo o mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos cuidado de obedecer a todas essas leis que o Senhor nosso Deus nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Temos duas condicionais aqui. Se fizermos isso, se obedecermos a lei que o Senhor mandou, se tivermos o cuidado de obedecer, a nossa vida agradará a Ele. Sabe, queridos, nesse pedacinho aqui, o que você vai responder para os seus filhos quando eles te perguntarem: O que foi que Deus fez por você? O que você tem para contar para os seus filhos? Quais são as histórias das bênçãos e das vitórias que você teve com o Senhor durante as guerras da sua vida? Como você vence as suas guerras? Você vence as suas guerras de joelho diante do Senhor, orando, lendo a palavra e indo enfrentar os seus adversários, os seus inimigos? Como é que você anda enfrentando as suas guerras? Como é que você tem enfrentado esse tempo de pandemia? Com desânimo, com isolamento, com trabalho, com afastamento? Como é que você tem gerenciado tudo isso? Os seus filhos estão lendo a sua vida, estão lendo o seu comportamento. Então tenha o cuidado de obedecer todas essas leis. Tenha o cuidado de contar aos seus filhos o que Deus tem feito hoje na sua vida, mas as coisas que Deus fez. Conte os testemunhos das vezes que Deus interveio, das vezes que Deus curou, das vezes que Deus respondeu uma oração, nem que seja uma oração simples. Compartilhe com seus filhos, é importante que seus filhos saibam o que Deus fez na trajetória da sua vida, que ele possa olhar para ele mesmo e pensar: bom, se Deus fez isso pela minha mãe, então pode fazer por mim também. E aí seu filho vai querer se relacionar com Deus e Deus vai se revelar a ele. Deus se revelando a ele, ele vai começar a ter mais e mais interesse pelas coisas de Deus. E não vai ter coragem de fazer certas coisas que ele vai começar a saber que não agradam a Deus. E você não vai correr o risco, como os reis de Israel, de ver os seus filhos fazendo coisas que não agradavam a Deus. Nós temos responsabilidade de levar as próximas gerações daqueles que Deus nos deu, responsabilidade de ensinar a eles que existe um Deus que nos ama, que existe um Deus que passa com a gente no meio do fogo, existe um Deus que permite que enfrentemos guerras, mas Ele nos dá armas para enfrentar essas guerras. Um Deus que permite que a gente passe por coisas difíceis para que a gente cresça. Tem coisas
Tem capacidades que nós temos que elas só afloram quando nós precisamos usá-las. Quando estamos diante de um enfrentamento de algo que nos atemoriza. Existem características em nós que elas só afloram quando há necessidade. Então Deus sabe da sua capacidade e às vezes você não tem a menor ideia de que você é capaz de fazer aquilo. E às vezes você aflora, você floresce. E aí você olha para trás e diz, gente, eu não sabia que eu era capaz disso. Eu não sabia que eu conseguia. Eu fui, eu lutei e eu venci. Deus me abençoou. Queridos, eu quero encerrar esse momento de oração com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se nós temos algum pedido de oração que foi colocado aqui. Se você tem e quiser colocar agora, pode colocar também. Leandro da Silva Liotti, pedido de oração pela conquista de um emprego para mim, para cuidar da minha vida com mais dignidade. Amém, Leandro. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor abra uma porta de emprego para você, para que você possa sustentar você e a sua família com dignidade. Mais alguém? Nós temos alguns conhecidos nossos que estão enfrentando a Covid-19, como os irmãos já sabem. Meu cunhado, meu sobrinho estão com a Covid, veio o exame dele, deu positivo. Quero orar também por eles, pela casa deles. Minha cunhada está com um probleminha no olho também, nesse tempo de dificuldade, vamos orar por eles. Temos mais algum pedido aí colocado no grupo da igreja? Não. Então nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Quero orar também para que o Senhor guarde a todos vocês, as suas casas, as suas famílias, os seus filhos, os seus netos, para que todos eles possam permanecer na presença do Senhor, para a glória dele e a alegria nossa. Vamos orar? Deus querido, nesse momento quero colocar o pedido do Leandro diante do teu altar. Te peço, Pai, que o Senhor abra uma oportunidade para que ele possa trabalhar e gerar recursos e gerar rendas. Eu te peço, Pai, que o Senhor o abençoe com o emprego e que o Senhor mostre a ele, Pai, a tua vontade, que o Senhor mostre a ele como fazer para chegar até o emprego que o Senhor já tem preparado para ele. E caso o Senhor tenha alguma outra estratégia ou algum outro pensamento para que ele possa empreender, traz à sua mente o seu coração e dá a ele fé e dá a ele coragem para fazer acontecer. Nós sabemos que no momento da crise é um momento em que existem também as oportunidades, que ele possa ter a visão para enxergar as oportunidades que o Senhor colocara diante dele. Eu coloco também diante do Senhor todos os meus amados irmãos e amigos que estão comigo nessa live, te pedindo, Deus, que o Senhor responda às inquietudes do coração de cada um deles. Que o Senhor abençoe as suas casas, que o Senhor abençoe as suas famílias, que o Senhor não permita que haja falta de nada, que o sustento dos teus amados seja sempre chegando a eles, à casa deles. Nós sabemos que nós estamos num momento difícil, um momento de saúde difícil, um momento de política difícil, mas que nenhum dos teus filhos venha mendigar o pão. Que a tua graça seja sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas. Nesse momento quero colocar os nossos filhos e netos diante do Senhor. Nós não aceitamos em nome de Jesus que nenhum dos nossos descendentes, que são presentes do Senhor para nós, nós não aceitamos que nenhum deles se desvie. Nós não aceitamos até aqueles que ainda não nasceram. Nós te dizemos, Pai, que nós profetizamos que nós encheremos o céu, nós povoaremos o céu e nós rejeitamos a ideia de povoar o inferno. Nós não aceitamos isso. Nós te pedimos que a tua bênção esteja sobre os nossos lares, que os nossos filhos e filhas, que os nossos netos e netas possam aprender de ti e que jamais, em tempo algum, se desviem do Senhor. Se revela a eles, Pai, responde às orações deles, permite que eles tenham as próprias experiências de fé com o Senhor. Usa as nossas vidas para que eles, ao olharem para nós, sejam encorajados a acreditar que o Senhor é bom e que o Senhor nos ama e que o Senhor tem prazer em dar boas dádivas aos seus filhos. Protege-nos durante esse tempo, faz-nos florescer em meio a esse deserto. A tua palavra, ela é viva e ela é eficaz.
Que a tua palavra permaneça nos nossos corações e que ela dê ânimo para que continuemos a enfrentar esse tempo que ainda perdurará por mais alguns dias, meses. Então nos ajuda, Pai, nos dê coragem para enfrentar tudo que ainda tiver pela frente. E que possamos nos gloriar no Senhor e na força do teu poder, e não na força do nosso braço. Que possamos ser guardados e protegidos pelo Senhor. Que possamos ser sustentados pelo Senhor. Nós glorificamos ao teu nome e te damos graças pela tua palavra. Obrigada por ter falado conosco essa noite, nos lembrando de que nós somos responsáveis por manter a chama do amor ao Senhor viva no coração de todos os nossos descendentes. Obrigada, Deus, pela tua casa, pela tua igreja. Abençoa o teu povo espalhado sobre essa terra. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você e que Ele enche o seu coração de alegria e paz. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, queridos.